Resident Evil 9 lançou. Eu comprei, platinei, degustei esse jogo maravilhoso, mas se tinha uma coisa que a minha cabeça de game dev não conseguia parar de notar, são as cores desse jogo. Também, né, tem cor pra todo lugar, tem vermelho, marrom, verde, mas você já notou que essas cores elas te manipulam? Você pode até não ter notado, mas desde o início da sua gameplay até a cutscene final, as cores te guiaram, te ensinaram e mexeram com as suas emoções. Mas antes de tudo, olá, meu nome é Eloy e hoje eu sou o marido do Leon e vamos falar um pouco de cores em videogames. Mais especificamente em Resident Evil 9. Mas pra falar de teoria de cores, psicologia de cores, esses papos de nerd, é muito bom a gente saber como as cores realmente funcionam. Tipo a parte científica da coisa. Pra falar um papo de nerd tem que falar outro papo de nerd, né? Confia em mim que eu vou ser breve. Cores são apenas uma onda de luz. As ondas batem nos objetos e os objetos refletem ou absorvem a onda. O que você enxerga é apenas uma onda refletida por um objeto, já que o seu olho possui coisas dentro deles chamadas cones, que são responsáveis por receber as ondas e enviar para o cérebro e o cérebro interpreta a cor. E no aspecto de cores, quanto maior a curvatura da onda, mais quente é a cor, e quanto menor a curvatura, mais fria é a cor. Por isso o azul, que é uma cor fria, costuma passar uma sensação mais amena, enquanto o vermelho, que possui uma onda maior, é mais desconfortável de ficar se olhando e passa emoções mais fortes. Quer ver um exemplo? Você lembra da garota? Aquele inimigo que é sensível à luz e que fica enchendo seu saco no início do jogo? Adivinha só qual é a cor predominante das áreas que ela consegue passar? É isso mesmo, é vermelho. E isso não é à toa, já que o vermelho ele passa uma sensação de perigo. É um contraste total com a área segura, que ela é bem iluminada e tem uma paleta de cor bem mais fria. E isso vai além da estética, já que serve muito bem para mostrar para o jogador aonde é que ele está seguro e aonde é que ele tem a chance de ter a cabeça arrancada. Esse padrão ele segue por quase toda a campanha da Grace. O salão principal do hospital é recheado de cor fria, e também é o mesmo lugar onde nenhum zumbi entra. É para passar uma sensação de segurança, tranquilidade, mas no resto do hospital as cores elas são escuras, com muito marrom, vermelho e até aquele azul hospitalar, ele fica mais esverdeado. É um uso de cores mais quentes e escuras exatamente para focar no medo e no terror da Grace. Mas Eloy, cor nesse jogo só serve para mexer com a gente? Não. Sabe aquela crítica sobre jogos que pegam demais na mão do jogador e guiam a gente sem deixar a gente pensar e sem dar liberdade? E se eu te contar que Resident Evil 9 também faz isso? Só que de uma maneira muito mais sutil, usando cores que servem de contraste com a paleta principal. Tipo esse lugar. E se eu te contar que tem uma porta implorando para ser aberta? Só que eu não faço a mínima ideia de onde ela tá. Uai, não é que era óbvio? E isso é uma estratégia que é muito usada na indústria de jogos de modo geral. Uma cor que é tão diferente do resto das outras cores que estão sendo usadas na arte do jogo chama a atenção. O nosso cérebro ele reage muito bem à cor. Reage até mais rápido do que símbolos ou palavras. Inclusive é uma coisa que a gente tem feito no Hellscape. Ah, não conhece? Não, é o meu joguinho de plataforma que eu tenho feito com um amigo meu. Olha que coisa lindinha. Tá vendo a caveirona branca? Claro que tu tá vendo, é a única cor diferente que tem aí. Ó, viu só? É o uso de cores. Voltando ao assunto, é bem provável que por toda a campanha da Grace você tenha tido uma progressão super fluida e acabou não ficando perdido. Porque esse jogo, ele te guia muito bem. Os corredores por onde você passa, os itens que você pega, as chaves que você usa para progredir no jogo, tudo isso é sempre muito bem sinalizado com as cores e com a iluminação, já que luz também é cor, lembra? Os desenvolvedores eles foram bem inteligentes na hora de usar a iluminação desse jogo. Resident Evil é um jogo de terror, ele é escuro, e os devs não pouparam esforços na hora de iluminar cada corredor, cada porta importante. É tudo muito bem iluminado para você ir seguindo. O jogo sim te guia com essas luzes. Isso é exatamente o que eles estavam tentando fazer no Resident Evil 4 com aquela bobeira da tinta amarela. Lembra da polêmica que aconteceu um tempo atrás? Só que dessa vez, a tinta amarela volta de uma maneira muito mais bem utilizada, sem quebrar a imersão, já que os devs usaram essa sinalização de uma maneira muito mais coesa com o mundo, sem parecer que um maníaco saiu pintando tudo de amarelo. E a melhor parte é que nem sempre é amarelo. Como, por exemplo, no momento que você sai do hospital, a primeira coisa que você nota é uma luz vermelha.
Isso é exatamente a mesma coisa que eles estavam tentando fazer com a tinta amarela, só que aqui, mais bem feito. E tem uma coisinha que eu não consigo tirar da minha cabeça. É impressão minha ou a parte de Raccoon City é monótona? Mesmo que o Leon tenha a melhor gameplay e seja 1000 vezes mais gostoso que a Gracie, parece que você joga e não sai do lugar. Bom, particularmente, eu acredito que seja a paleta de cores. Não que ela seja feia, na verdade ela serve muito bem para o propósito de uma cidade que ficou 30 anos abandonada e que de brinde recebeu uma bomba nuclear. Só que o problema é que essas cores não mudam. Todo lugar que você bate o olho é sempre o mesmo visual, é sempre a mesma paleta de cores. Isso dá uma desacelerada no senso de progressão, faz a campanha do Leon parecer um pouco mais longa e arrastada do que ela deveria ser. Parece que todas as seções da parte do Leon são as mesmas. Até o item-chave dessa fase ela é meio sem graça. É só um treco eletrônico. Vamos comparar só com o da Gracie, que são essas pulseiras de autorização. Elas vão do nível 1 até o 3. O nível 1, sendo mais fraca, é azul, depois vai pro 2, que é verde, que é uma cor um pouquinho mais forte e mais quente que azul, depois vai pro nível 3, que é o que? Amarelo, que é uma cor quente. Vai dando esse senso de progressão sem nem mesmo você perceber. Isso é muito genial. Tá bom, vamos voltar pro Leon. Apesar da paleta de cor ser bem repetitiva, em Raccoon City é muito utilizado o cinza e o marrom. Essas cores, elas servem muito bem para o propósito da cidade. Essas cores elas passam uma sensação de neutralidade, já que a cidade foi abandonada, ela tá velha, tá antiga, é uma cidade morta. Mas não é só a paleta de cores morta de Raccoon City que a gente pode analisar. A gameplay do Leon é muito mais acelerada, com um foco na gameplay, e não é totalmente focada na imersão do jogador. E essa falta de imersão, junto com um tiroteio frenético e todo o mapa que é completamente aberto, acaba ligando a nossa suspensão de descrença e faz você não prestar tanta atenção no cenário. E acaba que a cor amarela se torna algo muito necessário para se comunicar com o jogador. Não é à toa que você vai encontrar um monte de maleta no lugar mais impossível do mundo, coberto de fita amarela, ou escadas com cordas amarelas, e até os seus itens de progressão eles são amarelados. Acontece que o amarelo é uma cor que é muito pouco utilizada na paleta de cores de jogos de uma maneira geral, principalmente Resident Evil, que é um jogo com estilo artístico realista, e na vida real esse tom de amarelo ele não é tão comum. Quando você vê, geralmente é pra chamar a sua atenção. Tipo, imagine só aquelas placas de sinalização de piso molhado, eles estão nesse tom de amarelo. E acaba chamando a nossa atenção com uma facilidade muito grande. É muito útil para cenários como o do Leon. Mas nem só de amarelo vive o homem, né? O jogo usa outras cores para se comunicar. Tipo o azul, que indica os containers da BSAA, que é um objetivo secundário importante para o jogador. Ou um exemplo mais óbvio, que é o verde e vermelho, que são cores usadas como sinalizadores de progressão. Isso é algo que é ensinado para o jogador desde o início do jogo. Bem nessa sala aqui, a luz vermelha representa um obstáculo, uma porta que não dá para passar. Já o verde representa o único caminho a se passar. Isso é algo que se repete pelo jogo todo, seja com fusíveis na parede, ou as empilhadeiras do subsolo, e principalmente as portas da Ark. Enquanto as que têm luzes vermelhas estão trancadas, as portas verdes estão destrancadas. E se você parar para pensar, esse é um tipo de sinalização até que bem comum no nosso dia a dia. Não é à toa que são as mesmas cores usadas nos sinais de trânsito. E também em jogos online. Geralmente o seu time é azul ou verde e o inimigo é vermelho. Bom, eu acho que era isso aí que eu tinha para falar. Resident Evil é uma puta de uma aula para quem tá estudando cor em videogame. Eu que tô fazendo um jogo, adorei tirar um tempo para analisar e principalmente fazer esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e colocar o meu jogo na sua wishlist, tá? E fui. Até mais. O Leon tá casado e não é comigo.